Então vamos meditar agora na palavra, vamos ler, vou pedir para Dê ler na NVI, tá bom? Versículos 4 a 8, aí você mantém a sua Bíblia aberta, tá bem? João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. 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 Fica com a sua Bíblia aberta, tá bem? E até avisar os irmãos também, esses estudos a gente está trabalhando também com os pequenos grupos. Semana passada o pessoal começou também a meditar nesses textos. Eu fiz um resumão daquilo que foi ensinado, aquilo que a gente compartilhou, né, online, e o mesmo vai acontecer essa semana. Esse texto de hoje a gente vai estar compartilhando com os pequenos grupos que se encontram de quintas, sextas e sábados online. E se você desejar o estudo e não está participando de nenhum pequeno grupo, me envia uma mensagem aí depois no particular aí que eu posso te mandar também pelo Face, tá? Esse estudo está em PDF, está no Word também, é facinho de anexar o arquivo. Eu só não consigo colocar aqui na página do Face. E se você desejar, te mando sem problema, tá bom? Mas que bom seria também se você tivesse integrado e participando de um pequeno grupo. E que oportunidade que você tem para ter outros irmãos e irmãs na caminhada da vida, para orar, para cuidar uns dos outros. E, gente, é importante demais a gente ter amigos, irmãos em Cristo, que a gente caminha lado a lado. E o pequeno grupo é esse espaço, um espaço onde você pode abrir seu coração, orar, caminhar aprendendo da palavra, conviver, e quero te encorajar a participar, tá bom? Você quer falar? Então tá bom. Deus abençoe. Tá bem. Desculpa, gente, até comentar aqui, a Dê chegou de uma consulta médica aí que foi agora no final da tarde, e a consulta terminou muito tarde, ela acabou de chegar. Então ela está com as meninas aqui também me dando a retaguarda aqui hoje, mas ela está lá para dentro, ela consegue escutar, e já ela retorna para participar do encerramento aqui do nosso estudo. Aliás, voltando a tocar no assunto também sobre um tempo que a gente vai ter de oração no final, tá bom? Então, mas daqui a pouquinho a gente foca nas orações e tantas necessidades que temos passado aí, de situações, né, que estamos enfrentando aí com essa pandemia. Vamos clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, mas a gente faz isso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos para o texto, tem muita coisa para a gente aprender, apesar de ter sido poucos versículos lidos, que foram lidos agorinha, foram apenas 5 versículos, mas é de uma riqueza esse texto, e eu queria te lembrar que a Bíblia nos ensina em 1 João, capítulo 4, versículo 8, ali é um famoso texto que nos ensina afirmando que Deus é amor. E a Bíblia também nos ensina que Deus nos amou em Jesus. Quer ver o amor de Deus revelado a cada um de nós? Nós encontramos o amor de Deus manifestado concretamente em Jesus. E principalmente a gente vê esse amor evidente quando vemos Jesus como nosso Salvador e aquele que morreu na cruz. E aí esse versículo 5 de Apocalipse 1 revela esse amor de Deus, quando diz que Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 6,
É interessante que esse trecho, ele começa e tem uma revelação ali, uma saudação. Algumas Bíblias, inclusive, falam da doxologia, né, desse pedaço, desse prólogo de João no início do seu livro, dessa carta. E é uma saudação às 7 igrejas que João está fazendo. E é uma saudação que a Trindade aparece logo no início desse livro. É como se cada membro da Trindade dirigisse aqui uma palavra. E João agora assume, vamos dizer assim, a caneta desse texto, dessa carta. E aí o versículo 4 diz assim, que ele escreve às 7 igrejas da província da Ásia. Presta atenção que esse é o primeiro momento que aparece esse número 7 sendo citado, e esse número 7 vai aparecer outras 54 vezes em Apocalipse. Então, presta atenção no significado disso. Novamente, para quem não é familiarizado com a geografia bíblica, essa província da Ásia, essa região, é a nossa atual Turquia. E aqui nós encontramos então o apóstolo João como o autor desse livro. Ele está exilado na ilha de Patmos. Vai ter um outro versículo daqui a alguns dias, a gente vai estar meditando nessa passagem que novamente vai citar a localização de onde ele fala. Mas João é prisioneiro nessa ilha. É um momento em que ele está exilado nessa ilha de Patmos, que é uma ilha que tem diversos prisioneiros ali trabalhando para o imperador. O imperador desse momento chama-se Domiciano. Provavelmente está ali no ano 81 e 96, que é o governo desse imperador. Ele é enviado a esta ilha para trabalhar e para morrer por causa do seu testemunho a Jesus. E talvez, assim como essas 7 igrejas precisam que receber essa carta, esse livro, essa carta de João, João também está precisando de uma palavra de confiança, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, de instrução. Talvez é o que a gente precise hoje também para a nossa vida. Uma palavra também de confiança, de conforto, de encorajamento. Precisamos de instrução para esses dias que estamos enfrentando, que estamos passando. Bom, como eu citei agora há pouco, no livro de Apocalipse, repetidamente, você vai ver que números são importantes nesse livro, são importantes e simbólicos em Apocalipse todo. E um dos mais importantes desses números é o número 7. Ele representa, tem muita gente que fala repetidas vezes que é o número da perfeição, mas não é apenas isso. O número 7 representa aquilo que é perfeito, ou aquilo que é completo, aquilo que é pleno. E João está escrevendo aqui para 7 igrejas, literalmente, são 7 igrejas que ele escreve, que estão em Éfeso e ao seu redor ali. Mas é interessante, inclusive, porque aos domingos a gente acabou de estudar sobre a igreja que Paulo acaba de plantar ali em Éfeso. Então, se você tem nos acompanhado aos domingos também online aqui, nos nossos encontros dominicais pela manhã, a gente está estudando o livro de Atos dos Apóstolos e é muito interessante ver essa conexão dos textos. Mas, voltando aqui para a questão dessas 7 igrejas, esse livro é endereçado a 7 igrejas que realmente existiram, e nós vamos começar a ler especificamente essas cartas a partir do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 22 do capítulo 3. São então igrejas locais, igrejas reais, ali naquela região, porém, o sentido dessas cartas é para a igreja que existiu por toda a história, do princípio ao fim. Toda a igreja de Jesus que tem passado por este mundo, inclusive para nós, essa carta ela é para nós aqui hoje. A gente tem aprendizado e algo prático e vivo do Senhor para nossas vidas ainda hoje. Novamente, é interessante que fica com a sua Bíblia aberta, porque eu vou citando aqui, e se for possível você aproveita e vai olhando o texto, vai olhando as citações.
Alguns textos bíblicos eu vou só ler e citar rapidamente. Nos pequenos grupos, aí talvez tenha tempo, condições de fazer um estudo com um pouquinho mais de cuidado nas referências bíblicas. Mas, novamente, se você quiser esse estudo com as citações, eu posso te encaminhar. E aí as citações vão estar ali para reforçar para você. E, gente, aqui é um estudo que a gente precisa ir à palavra de Deus, olhar o texto, pausar. Não dá para a gente ler Apocalipse apressadamente, simplesmente para a gente cumprir tabela aqui dos textos que a gente tem uma obrigação de ler. Não é isso. Eu queria ir com calma com vocês e vamos aprendendo. É interessante que o versículo 4, João cumprimenta em nome do Deus Trino, como eu falei, e ele cumprimenta como? A vocês, graça e paz. Graça e paz. Eu cumprimento a maioria das igrejas batistas, mantém esse cumprimento até hoje, graça e paz. E olha que Paulo escreve em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, sobre essa graça: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, quando a gente cumprimenta graça e paz, tem um significado tão rico na palavra de Deus. E esse Deus que é descrito aqui no versículo 4, também o texto diz que é aquele que é, que era e que há de vir. Quer dizer, o foco aqui nessa citação está na sua perfeição, quando Deus está relacionado com o tempo e com a eternidade. Preste atenção, o Deus que está por detrás desse livro, o Jesus que nós estamos afirmando que é Deus, o Espírito Santo que é Deus presente nas nossas vidas ainda hoje. E esse título, que eu sou, aquele que é, que era, que há de vir, é interessante que aparece em Apocalipse também no capítulo 4, versículo 8, capítulo 11, versículo 17 e o capítulo 16, versículo 15. Mas aqui reflete aquela linguagem que nós encontramos no Velho Testamento, que está lá no Êxodo. Se você tiver com a sua Bíblia, corre lá, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14, naquela grande declaração do grande eu sou. E temos outras referências também em Isaías, capítulo 41, depois do capítulo 43, 44 e 48 de Isaías, que é um dos livros que você lê em paralelo com o Apocalipse, e aí a leitura do livro cria um outro sabor e profundidade. E eu queria lembrar dessa ênfase do Deus que nós estamos falando aqui. Pastor Daniel Akin, que é o pastor que eu tenho usado o seu comentário em Apocalipse para ajudar nos estudos aqui com vocês, ele diz assim: Ele é o Deus do presente, do passado e do futuro. O Deus que é incomparável, soberano Senhor da história, aquele que cumpre as profecias e liberta seu povo contra todas as probabilidades, quer seja do Egito, da Babilônia ou outras nações. Esse é o nosso Deus. Vamos prosseguir. E vamos prosseguir, sabe por quê? Porque essa graça e paz, o texto também diz que vem, olha lá o que diz o texto aqui, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E é interessante que essa citação sobre os 7 espíritos vai aparecer de novo no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1, no capítulo 4, versículo 5 e no capítulo 5, versículo 6. Há um debate, eu não vou ficar me aprofundando nisso, mas há um debate teológico sobre quem são exatamente esses 7 espíritos. Então não há algo assim, uma maneira única de pensar sobre isso, porém alguns acreditam que isso seja uma referência, é uma referência aos 7 arcanjos da tradição judaica. Se você não sabe os nomes deles, eu também não lembrava de todos, eu anotei aqui para poder citar para vocês. Os 7 arcanjos da tradição judaica dizem que são Uriel, Rafael, Raguel, Micael, Saragael, Gabriel e Remiel. E apesar de na Bíblia
encontrarmos apenas a citação do arcanjo Miguel. Só fala-se sobre o arcanjo Miguel em Judas, versículo 9. Lembra que Judas é uma carta que só tem um capítulo, por isso é Judas, versículo 9. E depois a gente vê uma outra citação falando sobre arcanjo, mas sem citar nome. E está em 1 Tessalonicenses 4,16. Depois você pode conferir essas duas passagens. Outras pessoas, outros estudiosos da Bíblia, eles veem estes 7 espíritos como se fosse uma comitiva celestial que tem um ministério especial ao Senhor Jesus Cristo. Anjos que ministram especificamente a Jesus. Mas há uma outra possibilidade, que é inclusive o que o comentarista desse texto que eu estou usando como auxiliar aqui para me socorrer, para fazer esses estudos, comenta. A outra possibilidade é que aqui é uma referência ao Espírito Santo, a Deus Espírito Santo. Essa frase é de novo utilizada em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, quando diz assim: então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Quer dizer, aqui é uma representação é a onipresença divina que está em vista. É uma frase que também ela é melhor compreendida quando você vai para o Velho Testamento, ao livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, e uma outra referência também que está em Zacarias, capítulo 4, os 6 primeiros versículos, de 1 a 6, e depois o versículo 10, se você quiser depois pesquisar e olhar. Quer dizer, são referências que há nesses textos ao Espírito Santo de Deus. Quer dizer, a ideia nesse texto de João, a ideia seria que João nos fala aqui de que o Espírito Santo de Deus está diante do trono de Deus também. Quer dizer, é o Espírito que dá poder e equipa as igrejas para o serviço, é o Espírito que procede do trono de Deus. É você entender essa onipresença que há no Espírito Santo de Deus, que está diante do trono de Deus e está em nossas vidas, igreja do Senhor, porque nós somos templo do Espírito. É o que diz ali 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Quer dizer, gente, aqui é uma riqueza e um mistério também, quando a gente olha para tudo isso. Como que acontecem essas coisas da presença do Espírito Santo em nossas vidas, e Ele está em todo lugar, e Ele está diante do trono de Deus? Quer dizer, a gente é capacitado, a gente recebe as tarefas que temos que fazer na nossa vida, a missão que temos nessa vida de glorificar o Senhor, cada desafio que enfrentamos, mas sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você prestar atenção nessa verdade que Apocalipse aqui afirma mais uma vez, pense que no meio dessa pandemia que estamos passando, no meio dessa crise que estamos passando, que você deu nome a ela, econômica, social, de saúde, essa crise mundial que estamos enfrentando nos dias de agora, mas aqueles que estão em Cristo, o Espírito de Deus habita em nossas vidas. Irmãos, essa é uma segurança que nós temos, que muda a nossa perspectiva de passar por estas adversidades. Pena que tem muitos textos da palavra de Deus, tem muito ensinamento da palavra de Deus, que a gente lê, mas não absorve, não encarna, não entra na nossa vida, e deveria ser diferente. Eu oro a Deus que, ao meditarmos nesses textos agora, que a gente está meditando nesses dias, nessas noites de quartas-feiras, o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude a compreender a riqueza da sua presença em nossas vidas. Quer dizer, esse Deus que está diante do trono, o Espírito de Deus, habita em mim e em você que está em Cristo. Aquele que está no céu é aquele que também está em nós.
Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora vamos continuar. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, sim, o Apocalipse é um livro que fala sobre escatologia, fala sobre o futuro, o livro das últimas coisas que estão por vir, mas trata mais do que isso. E precisamos ter em mente quando a gente está lendo, e ainda a gente está no início da leitura desse livro, e mais uma vez, por favor, eu queria te encorajar a leia o livro de Apocalipse nesses dias. Leia. São 22 capítulos. Leia com ritmo que você possa absorver o texto. Leia com um pouquinho mais de calma e atenção. Leia, se for possível, com a disposição de poder ler essa carta durante uma semana. Irmãos, ler 3 capítulos por dia, e um dia só você lê 4 capítulos. E aí você repete esse processo e vai repetindo, e aí vai permitindo que esse texto comece a entrar em você e você se familiarizar com a leitura, e mantenha-se de preferência a leitura numa mesma versão no início, principalmente para quem nunca leu o livro do Apocalipse. Escolhe uma das boas versões da língua portuguesa da Bíblia. Temos a NVI, que é a Nova Versão Internacional, temos a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, temos a Almeida Revista e Atualizada, que é de um português um pouquinho mais rico, mas excelente leitura, e talvez a melhor tradução na língua portuguesa ainda hoje. Temos também a nova versão da Almeida Atualizada, que é NAA, a citação, e você não precisa nem gastar dinheiro com isso. É muito bom você ter a Bíblia impressa, com certeza. Isso te faz traz uma experiência de leitura muito diferente da do smartphone ou do tablet. E eu uso tablet, eu uso computador, eu uso todos os recursos que são possíveis, eu uso mesmo, mas não abro mão da leitura da Palavra de Deus impressa, pela forma como você presta atenção e trabalha o texto. É diferente a maneira de anotar, de absorver, mas comece. Aqueles que já estão um pouco mais avançados na leitura bíblica, muda a versão agora e vai para um outro texto, mas comece a ir para um texto de uma maneira do Espírito Santo falar ao teu coração. E eu queria voltar a essa questão. Apocalipse fala muito mais do que escatologia sobre o futuro. Apocalipse é o livro que está terminando ali. A Bíblia termina com este livro, porque é um livro que fala sobre a glória, a grandeza do Cordeiro de Deus, sobre Jesus. Que isso você pode ler em Apocalipse, inclusive capítulo 5. Apocalipse é o livro que fala sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, capítulo 19, versículo 6. Aqui é um livro que afirma que o Senhor Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Senhor. E aí, não importa qual a sua linha, inclusive escatológica, teológica das questões do fim, mas todos nós vamos concordar. O Senhor é o Senhor da história. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é isso que esse livro está afirmando. E aqui, nessa passagem inicial, nós vemos 5 verdades a respeito de quem Jesus é e o que Ele faz. E está tudo destacado aqui nesse texto e explicado nos versículos 5 e 6. Presta atenção e eu espero que você fixe o seu olho agora nesses versículos e preste atenção que começa o versículo 5 dizendo que Ele é a testemunha fiel. Esse é Jesus. Esse é o nosso Senhor. Ele é a testemunha fiel. Olha a declaração que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quer dizer, ele é essa testemunha fiel do Pai. Em Apocalipse 1:5 diz que Jesus Cristo é a testemunha fiel. E o teólogo Gordon Fee, para quem não conhece o teólogo Gordon Fee, é um pastor residente no Canadá, é professor no Regent College, inclusive ele já está aposentado, mas ainda
ativo e tem muitos livros bons traduzidos para o português. O mais famoso em língua portuguesa, traduzido para a língua portuguesa, Entendes o que Lês? Se não me engano, da edição Vida Nova. É um maravilhoso livro para você entender como compreender as Escrituras. E o pastor Gordon Fee, ele diz assim, nos lembra sobre o Salmo, falando sobre essa passagem em Apocalipse. Ele também tem um comentário em Apocalipse. E aí ele lembra do Salmo 89, versículo 37, que chama a lua, a fiel testemunha no céu. E agora traz esse salmo para essa linguagem que é transferida a Jesus. Bom, ele não é apenas a testemunha fiel. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. É esse o que esse texto aqui também diz, que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele vai para o versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Sim, Jesus, ele é a testemunha fiel. Ele é o primogênito dentre os mortos. E ele também é soberano. Apocalipse, versículo 5, aí está dizendo isso. Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Agora veja o que o Salmo 89, versículo 27 diz. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Quer dizer, esse tema da soberania do Senhor vai ser repetido aqui em Apocalipse. A gente vai ler isso daqui mais para frente no capítulo 11, versículo 15, no capítulo 17, versículo 15 também, depois no capítulo 19, versículo 16. E o interessante é aqui, voltando, que o texto não diz que ele será, mas que ele é. Quer dizer, todas as autoridades espirituais ou desta terra estão debaixo do seu domínio. Tudo. Coronavírus, pandemias, situações de catástrofe, guerras, tudo que estamos passando, mas tudo está sob o seu domínio. Deus não está cochilando agora, Jesus não está, sendo pego de surpresa com absolutamente coisa alguma. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então quando você ora a Jesus, é lembrando que toda a autoridade no céu e na terra já pertencem a Ele. É dele, é por meio dele, é por Ele. É por isso que oramos no nome de Jesus, sabendo que Ele é esse Deus. Ele é soberano, Ele é a testemunha fiel, Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele é soberano, mas Ele também é o Redentor. É o que o versículo 5 aqui continua declarando, quando diz que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Ele nos ama. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então, quando você estiver, talvez, no leito de um hospital e as pessoas vierem te visitar e vierem orar e todo mundo não estiver entendendo por que você está naquele leito do hospital, quando as pessoas vierem, por favor, eu não quero profetizar nada de mal para a tua vida, mas esse é o percurso da vida. Se tivermos tempo ainda, se o Senhor tardar em vir buscar a sua igreja, se tivermos o processo natural de envelhecimento desse corpo cada vez mais ser dependente de remédio, dependente da gente comer de uma maneira mais saudável e tudo, mas eu posso até ter uma prática saudável de alimentação, de prática de educação física e tudo, mas pode manifestar um câncer,
pode manifestar uma doença, um tumor, sei lá o quê. Posso ter um AVC, posso ter um monte de coisa. E aí eu vou estar lá, de repente, necessitando da visita de um irmão da igreja, e os irmãos vêm e não tem uma palavra, não sabe o que dizer, não sabe o porquê, porque a gente é assim, né? A gente quer responder a dor do outro, a gente não consegue chorar, ser paciente, está doendo. Não, a gente tem que ter uma resposta. Isso é um cacuete evangélico triste, porque aquele irmãozinho que pode estar debilitado no leito do hospital, eu quero bater nesse exemplo porque é algo que está nos rodeando nos últimos dias, muita gente passando por problemas de saúde, mas a gente tem que lembrar que essa pessoa em Cristo, ela tem o amor de Deus. E ela, mesmo naquele leito de hospital, se ela está em Cristo, ela recebeu essa libertação dos seus pecados por meio do sangue de Cristo Jesus. E essa é a maior cura que ela pode receber para a sua vida, para a sua alma, para toda a eternidade. Ela saber que é amada de Deus. Então, meu irmão, hoje você está debilitado, mas é por um período curto de tempo. É por um período muito breve, porque o amor de Deus te alcançou. E essa libertação dos seus pecados também pode ter te alcançado se você está em Cristo Jesus. Eu estou falando assim porque de repente alguém está aqui ouvindo e está passando pela vida angustiado, perdido ainda porque não entregou a sua vida a Cristo Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, e ainda é tempo de você receber o amor de Deus. E quando você recebe Cristo em sua vida, você recebe a libertação dos seus pecados por meio do sangue de Jesus. Não é por meio de oferta, não é por meio de rol de membros de igreja, coisa nenhuma, não é por meio de nada que você acrescente à cruz de Cristo. É por Cristo e apenas por meio de Cristo. Não é padre, não é sacerdote, não é religião afro, não é isso, não é aquilo, é Cristo, apenas Cristo. Deixa eu até lembrar aqui, não é se você é calvinista ou arminiano, é Cristo, continua sendo Cristo. É por meio de Cristo apenas. Esses debates nessa hora, você precisa lembrar que o nosso Redentor é Cristo, irmão. E no meio dessa crise, lembrar que esse Cristo é tudo isso. Ele é a testemunha fiel. Estou repetindo porque é para ficar no nosso coração. Ele é a testemunha fiel. O nosso Jesus, Ele é o primogênito dentre os mortos. O nosso Jesus, Ele é soberano. O nosso Jesus é o Redentor. Quer dizer, Ele é a nossa justificação. Ele é aquele que nos livra do poder do pecado. Ele é a nossa santificação. Ele é aquele que nos livrará da presença do pecado, porque Ele é aquele que vai concluir a nossa glorificação no dia da sua volta. Mas Ele também é aquele, e eu quero terminar essa parte sobre quem é Jesus. Ele é aquele que estabelece o seu reino. Ele estabelece o seu reino. O versículo 6 diz: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Quer dizer, presta atenção numa coisa, ser totalmente perdoado já seria algo tremendo, mas ele diz algo mais ainda. Lembre-se da referência ali em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, porque esse versículo 6 de Apocalipse 1 é uma referência àquilo que está em Êxodo, lá no início. Em Êxodo 19, versículos 5 e 6, que diz: agora, Deus falando ao povo de Israel, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ele está falando com Moisés. E aí João
nesse texto agora no Apocalipse, olha a distância entre Êxodo e agora no final. Em Apocalipse, João nos informa aqui que nós entramos no domínio do Rei Jesus como reis, nós reinamos e sacerdotes, nós servimos. Olha o que 1 Pedro 2,5 diz, lembra? Nos chama de sacerdócio santo. Quer dizer, nós servimos, nós adoramos e testemunhamos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tanto agora e ainda não, porque Ele está por vir para dar um ponto final em tudo isso que está ainda para ser concretizado. Mas Ele é Senhor, gente, Ele é Senhor. Ele já tem estabelecido o seu reino. Aleluia. Irmãos, a gente vai ver a manifestação do reino de Deus muito em breve, quando a sua vinda se concretizar. É breve, não está tão longe quanto muitos pensam, quanto muitos parecem estarem dormindo na sua contemplação desse Senhor Jesus. É breve a sua volta, é breve a sua vinda. E é por isso que João conclui esse prólogo com uma breve palavra daquilo que Paulo chama em Tito, capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo diz, Tito, capítulo 2, versículo 13. De enquanto aguardamos a bendita esperança, 2 pontos, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo afirmando que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Deus. Ele é Deus. E é bonita essa expressão, grande Deus e Salvador. Não é um humildinho, não, um que vai vir calado para se oferecer de novo no nosso lugar. Não, isso Ele já fez. Ele já entregou a sua vida por cada um de nós. Não, agora, quando Ele vier buscar a sua igreja, é esse grande Deus, o nosso Salvador, que virá. Bom, vamos continuar para podermos terminar ainda hoje aqui. Bom, João já discutiu sobre essa obra da redenção em Jesus, mas aí agora ele chama a atenção para o seu dia da consumação. São os versículos 7 e 8, que tem algumas referências ao Velho Testamento também. Essa chamada inicial no versículo 7, que a maioria das traduções no português começa dizendo com a expressão eis. Outras versões, como na NVT, diz vejam. Quer dizer, é uma chamada de atenção. E essa chamada de atenção é interessante que ela vai aparecer 25 vezes em Apocalipse. Só essa introdução aqui já nos chamaria muita atenção. Mas quando a gente lembrar que esse eis, vejam, aparece 25 vezes no Apocalipse, em um livro só da Bíblia, é que para a gente prestar atenção mesmo. E esse texto diz, versículo 7 de Apocalipse aqui, capítulo 1, eis que ele vem com as nuvens. É uma referência a Daniel, capítulo 7, versículo 13, no Velho Testamento, onde o profeta diz assim, na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Quer dizer, é aquele que vem. Daniel profetiza e agora João afirma também. Aquele que vem é Jesus Cristo. E aí o versículo 7, Apocalipse 1:7, continua dizendo assim, e todo olho o verá. Presta atenção nessa declaração. Todo olho o verá. Não vai ser escondido. Não vai ser mais ou menos, que alguns não vão perceber. Todo olho o verá. Todo mundo vai ver. Todo mundo vai reconhecer Jesus Cristo vindo. Só que o versículo 7 também diz que essa vinda vai trazer lamento. Sabia? Também para muitos. É o que continua dizendo aqui. Olha o versículo 7, a continuação. Até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra
se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Quer dizer, João aqui, ele está combinando, mesclando ali alguns textos do Velho Testamento. Um deles é Daniel 7, 13, e o outro texto é o de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E aqui é uma afirmação que nesse dia Israel verá e compreenderá que eles, ou a gente inclui nós aqui também, todos nós crucificamos o Messias. E no caso de Israel, eles crucificaram o Messias deles. Que declaração! Vamos continuar, versículo 8, para a gente conseguir terminar. Bom, versículo 8, se é citado aqui 3 títulos de Deus. E é um momento que vemos, é uma das 2 vezes que Deus, aqui o versículo 8, é uma das 2 vezes que Deus diretamente fala em todo o livro do Apocalipse. Porque a gente vê, na verdade, um anjo trazer a palavra para João. Mas um outro texto que Deus vai falar diretamente é Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6. Se você tiver curiosidade, depois você olha para esse texto. Mas vamos ficar com o versículo 8. Apocalipse 1:8, para terminar. Diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha esses títulos. Aqui esses títulos serve aqui como é uma revelação da pessoa, da sua pessoa, de Deus aqui, a sua pessoa e o seu poder. Esses títulos também são é como se fossem uma confirmação e uma garantia que as coisas que estão sendo citadas aqui e que este livro vai falar irão acontecer. Quem está falando aqui é o grande eu sou. Quem está falando aqui é esse Deus, que é o Alfa e o Ômega. Então vamos observar esses títulos que Deus fala de si mesmo aqui, que Ele revela a nós. Primeiro Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Versículo 8. Quer dizer, aqui é a primeira e a última letra do alfabeto grego que é citado. É como no nosso alfabeto, do A ao Z, mas a frase aqui é aplicada também, sabe a quem? A Jesus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Olha o que diz, Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E olha o outro título que ele cita: o que é, o que era e o que há de vir. Quer dizer, aqui é uma indicação do nosso Deus, que Ele é o Deus eterno. Essa frase é uma repetição que já foi citado no versículo 4. E João, o que ele faz aqui, terminando esse bloco da introdução? João está afirmando aqui que nosso Deus, que Deus é Deus que está no controle deste mundo. Ele está no controle deste mundo e de toda a atividade dos homens e mulheres que estão neste mundo, de toda a humanidade. Toda atividade humana neste mundo, Deus está no controle, sim. Tem gente que tem negado a soberania do Senhor, mas aqui não é uma soberania que nos torna marionetes nas mãos do Senhor, não. Aqui é algo maior. Eu não sei se eu posso usar a palavra superior, mas é uma intensidade diferente, de uma grandeza, de uma profundidade. Aqui é para revelar que quando nós falamos da soberania do Senhor, um Deus eterno, é para a gente lembrar o nosso coração que o nosso Deus é um Deus que tem uma origem eterna. E eterna, essa palavra eterna, é algo grande demais para a mente humana. É algo que seres finitos como eu e você não sabemos absorver. A gente fala, mas não compreendemos. A gente fala, mas o que é eterno? O que é essa eternidade passada e uma eternidade futura? Mas aqui o que eu descanso é que nesse momento transitório, nesse momento entre a eternidade passada e a futura, em que estamos vivendo essa história, o Senhor, Deus eterno, Ele é o Senhor dessa história. Jesus é o grande
foco de toda essa história que está em andamento. E é isso que a gente precisa lembrar. O outro título, para terminar, é que afirma, Ele é esse Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabia que esse título Todo-Poderoso aparece outras 10 vezes no Novo Testamento? Mas 9 delas estão no Apocalipse. De 10 no Novo Testamento, 9 que afirmam Todo-Poderoso. 9 estão em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, no capítulo 4, capítulo 11. Eu não vou nem citar os versículos aqui. Amanhã, ou nos encontros de pequenos grupos, vocês verão na folhinha de estudo lá que vocês vão receber no WhatsApp, por e-mail. Não sei como cada líder faz, mas está lá no estudo. Você pode depois ir nos textos olhar. Mas o único texto fora do Apocalipse é o que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8, dando esse título de Todo-Poderoso. Quer dizer, um título novamente que enfatiza a soberania e a onipotência do nosso Deus. Irmãos, nosso Deus é aquele que tem autoridade, controle e poder absoluto. Ele tem o controle deste mundo, e se podemos dizer assim, e do próximo, daquele que está por vir. Então, o medo chegou no teu coração por causa dessa pandemia, ou do desemprego, ou disso ou daquilo. Eu compreendo o medo, compreendo como o nosso coração é inconstante, mas hoje eu quero só te lembrar que o nosso Deus é aquele que está em controle da nossa vida, das nossas circunstâncias e da nossa vida eterna, a vida que em Cristo já chegou até nós, mas que ela não se concretizou ainda, está por vir também. Quando a gente sabe que nosso Senhor é esse Deus todo-poderoso, o nosso coração encontra paz em meio às ameaças. Nosso coração, como Paulo é perseguido, ele apanha, ele sofre perseguições, ele vai para a prisão, ele passa privações, mas há uma paz de Deus que excede todo entendimento que vem sobre o seu coração também. Por quê? Porque ele tem uma experiência viva com esse Deus todo-poderoso. E eu queria terminar citando uma história para você, para a gente poder orar. Novamente, uma história que o pastor Daniel Akin, comentarista que eu citei, do livro que é um comentário sobre Apocalipse, ele diz assim nesse livro, eu traduzi aqui rapidamente, tá? Ele conta que um amigo lhe contou uma experiência ao voltar do campo missionário. Esse amigo havia ido ministrar a uma igreja perseguida em um país totalitário, um país de perseguição de fato aos crentes ali do Senhor. E aí esse amigo perguntou aos irmãos ali naquele país, naquela igreja perseguida, qual que era o livro da Bíblia que eles mais gostavam. Para surpresa, a resposta, para surpresa dele, sabe qual foi a resposta? A resposta foi o livro de Daniel e de Apocalipse. Aí então ele perguntou o porquê e eles disseram, porque esses livros nos ensinam que no final nosso Deus vence. Aleluia! É isso, irmãos. Apocalipse nos ensina mais do que a escatologia e você tentar descobrir os símbolos ou você tentar descobrir isso, aquilo, outro do livro. Saiba que o que está revelado aqui em Apocalipse é que Jesus é o soberano rei da terra, é aquele que glória e poder pertencem ao nosso Deus para sempre. Aqui em Apocalipse é o livro que nos revela em concordância com tudo aquilo que a Bíblia vai revelando, que vai nos mostrando em Jesus, livro por livro. Todo livro mostra algo de Jesus, algo da sua vinda, algo do seu tempo aqui na terra e algo dessa expectativa da sua volta. Mas este Jesus, mais uma vez, é o que Apocalipse está afirmando. Ele é o que era, o que é
o que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que você pode confiar. Ele é o Deus que cumprirá o que prometeu. Então, meu irmão, eu não sei como está o teu coração e o meu, porque o nosso coração, sim, nosso coração é inconstante, mas não o nosso Deus. Sim, o mundo está inconstante. Ano passado, a Bolsa de Valores estourando, perspectivas econômicas maravilhosas, aqui na América, na Europa, de repente uma pandemia, de repente desemprego, caos na saúde. Interessante, caos na saúde, mas a Bolsa de Valores batendo assim, altíssimos pontos, a classe A do nosso país parece que ainda é confortável nas suas mansões, os políticos mentindo com a mesma cara de pau do ano passado e das eleições passadas, com a mesma hipocrisia, aqueles homens que controlam aí de fato o poder no nosso país continuam praticando a injustiça, a imoralidade, sem temor a Deus, a mídia continua manipulando e mentindo, então parece que muita coisa não mudou. Mas ao mesmo tempo mudou. Então a gente fica perdido aqui, sei lá o que, coronavírus aqui, famílias, o que a gente de fato lamenta, passando pelo luto, e é um luto real, mas ao mesmo tempo houve luto ano passado, houve luto nos anos que antecederam. E por outro lado, a Bíblia nos prepara que há um dia mau a caminho, pode ter chegado. E pode ter um dia mau, pode ter chegado na tua casa, inclusive. Pode ter chegado na tua igreja ali, entre seus irmãos, na sua família, não sei. Mas por outro lado, e a gente precisa trazer para o nosso coração isso, a palavra de Deus e o livro do Apocalipse, principalmente também em destaque, porque a gente está estudando agora, prepara também para um caminhar da igreja e de um povo que Deus, a Bíblia toda vai falando sobre isso, Deus liberta do Egito. Deus faz grandes sinais e maravilhas. Esse povo, por causa daquele sufoco que está passando momentaneamente, clama a Deus, se arrepende dos seus pecados e piriri pororó, e depois peca de novo. E zomba de Deus. E deixa Deus de lado. Mas aí vem uma outra luta. Vem a Babilônia, vem um outro imperador, vem perseguição. Aí aqueles crentes, eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas só para exemplo, aquele momento Israel, simbolizando um pouco da igreja, aí se arrepende, e chora, e canta louvores quebrantado, e aí o Senhor liberta, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, e esse povo, e a Bíblia vai falando, é um povo obstinado, porque quando alcança o que está pedindo, parece que esquece do Senhor. E agora, estamos numa crise. Alguns, parece que já faz 5 meses a igreja não funcionou, já deixou de lado coisa da igreja. Porque lá no início, oração, jejum, clamor. Mas já são 5 meses, Senhor. 5 meses, por favor, né? Já era para ter acontecido alguma coisa. Então, vamos tocar a vida, vamos cuidar das nossas obrigações, porque... Não. Povo obstinado. Meu Senhor, eu tenho temor no coração de pensar que talvez a gente está vivendo esse mesmo ciclo que a palavra de Deus nos adverte. A palavra de Deus não brinca, não. Povo obstinado. Povo que a palavra de Deus chama a atenção que nos dias do fim o amor de muitos esfriaria. Crise, clamo, me arrependo. Alcancei minha bênção. Tchau, Senhor. Vou cuidar das minhas coisas. Na próxima crise, a gente se vê daqui a 5 anos, daqui a 8 anos. O comércio vai voltar. As atividades vão começar a voltar ao normal. Tem igreja que, inclusive, no meio da crise toda, não mudou a sua agenda. Não reviu nada. Vai voltar para a mesma igreja que era antigamente e não aprendeu nada com esse período que está passando. Aliás, tem gente que talvez nem apareceu na igreja há tanto tempo que nem percebeu que a igreja está fechada fisicamente no prédio ali onde se congrega. Meu Deus do céu. Povo obstinado. Deus tem misericórdia de nós, porque ao lermos o texto de hoje, estamos lendo de um Deus que é poderoso. Não é poderoso. O texto que a gente leu hoje afirma que Ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso.
A história está em suas mãos. Por isso, igreja, não importa o tempo, quanto tempo ainda vai durar essas restrições, isso, aquilo, outro, eu só sei que estamos cada vez mais perto dos cumprimentos das profecias desse livro, da palavra de Deus que já nos foi revelado. Estamos cada vez mais sendo a igreja dos últimos dias, de fato, que a palavra de Deus nos adverte. Estamos vivendo cada dia mais próximo da volta do nosso Senhor. E Ele voltará, agora é o leão de Judá, o Senhor dos senhores que voltará. O Cordeiro de Deus já veio como Cordeiro. Agora voltará o leão da tribo de Judá. Agora voltará o Senhor dos senhores. E é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de salvação, porque é tempo de você se curvar o teu coração e adorar a esse Deus que é o Todo-Poderoso, o que era, o que há, o que era, o que é e o que há de vir. É isso que a gente está lendo hoje, irmãos. Vamos orar daqui a pouquinho, especificamente sobre algumas coisas? Vamos, mas não perca de vista a grandeza de tudo isso. Eu não sei que momento que você está passando, mas eu tenho medo que meu coração se torne um coração obstinado, como Israel, em desobediência, em frieza de coração. Que Deus me livre e livre a sua igreja, cada um de nós, de uma postura dessa. Senhor, tem misericórdia do meu coração que sabe, escolhe caminhos errados. Senhor, quando eu vejo que o Senhor é esse Deus, o Senhor é o Deus que é essa testemunha fiel que esse texto de hoje nos fala. O Senhor Jesus é esse primogênito dentre os mortos. Irmãos, é mais do que o problema que se eu estou sem condições de pagar a conta da semana que vem. A minha vida tem que ter um outro foco de preocupações. Sim, tenho que pagar minhas contas, mas há outras preocupações num nível mais profundo e grave nesse exato momento que o mundo está precisando. Esse Deus, eu estou focado hoje nesse Jesus que é soberano, nesse Jesus que é o Redentor, esse Jesus que estabelece o seu reino. Irmãos, esse Jesus que tem como Deus Pai, aquele que é o Alfa e o Ômega, é Ele que é o que era, o que é e que há de vir. E esse Deus Todo-Poderoso. Eu estou passando naquilo que a gente enfatizou hoje. Para quê? Para entender que a gente não está falando aqui para gastar tempo de uma quarta-feira à noite, porque não tem futebol na televisão ou sei lá o quê. Irmãos, mais do que você vir com a sua listinha de pedidos de oração, que mais uma vez a gente tem liberdade em Cristo para orar. Oh, louvado seja Deus por isso. Que Deus vê a minha pequenez, a minha limitação, a minha angústia. Ele trata de mim, mas tem algo maior acontecendo. Então o nosso foco é o seguinte: fica firme, meu irmão. Fica firme, porque 2020, eu não sei como é que vai terminar esse ano, não tenho esse controle, mas eu sei, pela palavra de Deus, a gente tem aqui algo revelado de como vai terminar essa grande história. E o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, eu quero estar preparado para esse tempo do fim. Prepara a tua igreja, porque eu tenho uma impressão, junto com outros amigos e irmãos pastores, que Deus está nos dando uma oportunidade de nos prepararmos para os tempos do fim. Então prepare-se, meu irmão, fica firme. Mas, como nós temos as palavras do Senhor, Ele vence. Ele vence. Ele dá a última palavra no final de tudo. E vamos passar a eternidade contemplando, adorando, em júbilo ao nosso grande Deus. Não! A morte não dá a última pitada coisíssima nenhuma. Foram 100 mil mortos citados semana passada e explorados por uma grande mídia com esse número, mas saiba que as mortes passadas, não essas 100 mil apenas, é um momento muito delicado, lógico que é delicado, mas as mortes passadas, não de agora, de todos os anos que têm acontecido desde Adão, não será em vão no último dia, porque a morte já foi vencida em Cristo Jesus. Ela não dá a última palavra. E aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia fala, eu estou até mudando o texto já aqui, mas preciso parar porque começa a me empolgar, porque essa turma toda que morreu em Cristo, no Senhor, ressuscitará primeiro no dia da sua volta.
A gente lê isso em 1 Tessalonicenses. Irmãos, a gente tem que se encher da palavra de Deus nos dias de tanta angústia, porque a palavra de Deus traz esperança e renovo para nossa mente que está cansada. O Senhor é a nossa força, Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E Ele não abdicou desse título. E a gente está aqui para afirmar isso. Vamos orar que o Senhor Todo-Poderoso seja presente na sua vida, neste agora que você está passando e vivendo. Fique firme com Deus, no nome de Jesus. Pai querido, quero orar pelos meus irmãos. Que esta palavra possa, Deus, encontrar, Deus, corações onde possa manifestar um fruto que glorifique o Senhor, Deus, no tempo certo. Pai, que esse texto possa encher o nosso coração de uma esperança verdadeira e viva em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele onde nós encontramos graça, salvação, Deus que nos ama